Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Arthur Moraes. Nossa aula de hoje sobre Excel, gente, vai ser um tema bem interessante, certo? Vai ser sobre a função média, né? Uma função aí fantástica, né? Que ajuda bastante a gente no Excel, tá, gente? É uma função bem simples, tá? Mas que ela vai simplificar e facilitar o nosso trabalho demais, né? No momento que a gente estiver utilizando alguma planilha no Excel, tá bom? E você, né, que utiliza o Excel no trabalho, né, principalmente, em algum momento você vai precisar, com certeza, utilizar essa função, tá bom? E que planilha ou tabela melhor para a gente utilizar e aprender essa função, né? Se não um boletim escolar, que a gente precisa calcular as médias dos alunos, tá bom? Pessoal, aqui eu já deixei uma tabelinha aberta no Excel, ok? Essa tabela é uma tabela da escola Tempo de Aprender. É um boletim escolar onde tem alguns alunos, né? Como vocês podem ver, certo? Tem aqui o aluno Marcos Salles, Vitória, a Fernanda, né? O João Nunes, Maria Clara, ok? E eu deixei aqui, ó, 4 notas de cada aluno, tá? Aqui do lado, gente, eu tenho uma média. A média, gente, para mim calcular essa média no Excel, eu tenho algumas maneiras, tá? Eu tenho como calcular utilizando a função, que é a função média, certo? E tenho também como calcular essa média utilizando a fórmula, tá bom? A gente sabe que o cálculo, né, da média é somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Digamos, né, um aluno ele tem 2 notas, então eu somo essas 2 notas, divido por 2 e aí eu vou ter a média desse aluno, certo? E a partir daí eu vou saber se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado, ok? Pessoal, vamos lá. Vamos partir para a prática, né, e aprender como funciona essa função. Ó, aqui eu tenho, né, o aluno Marcos Salles. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 notas, tá bom? Aqui do lado, gente, uma maneira simples de eu calcular essa média seria o seguinte, ó, igual, certo? Para mim iniciar qualquer função, qualquer fórmula, né? Qualquer operação aqui no Excel, vocês sabem que a gente precisa utilizar o sinal de igual. Sempre iniciar pelo sinal de igual, tá bom? Aqui eu vou colocar o igual e eu vou colocar o parênteses, tá, gente? Porque nessa minha fórmula, eu vou precisar utilizar 2 operações. Então, para mim priorizar uma operação no Excel, eu vou utilizar os parênteses, tá? Não é só na função, na fórmula também. E dentro da função também, né? Parênteses, eles vão priorizar uma operação, ok? Pessoal, ó, vamos lá. Igual, abrir o parênteses, vou clicar aqui, ó, em C5, que é a primeira nota, né, do aluno Marcos, mais D5, mais E5 e mais F, né, coluna F, linha 5, célula F5, ok? Vou fechar aqui o parênteses. E depois do parênteses, eu vou colocar a barrinha, certo? Por quê? Porque eu quero dividir. Vou dividir por 4. Então, vamos entender aqui, né, gente, esse cálculo. Como eu falei no início do vídeo, da nossa aula, certo? Para mim calcular uma média, é bem simples. Eu vou somar todas as notas e aí eu vou dividir pela quantidade. Como eu tenho 4 notas, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Somei as 4, o total das 4 vai ser dividido por 4, né? Que é a quantidade de notas que eu tenho. Se eu teclar Enter, vou ter aqui uma média de 6,6, ok? Aqui, gente, ó, eu vou agora acessar novamente, né? Só que a fórmula, gente, ela tem um pequeno defeito, tá? Que é o seguinte, se eu vim aqui no 5 e excluir, agora tem só 3 notas no Marcos, a média vai estar calculada errada. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou somar as 4, certo? E ele vai continuar dividindo por 4, mesmo eu tendo só 3 notas, certo? Porque aqui, ó, tenho 4 no final, tá certo? Então, dessa forma, a média dele vai ficar menor, porque foi excluída uma nota. Se eu voltar ao 5, ele vai voltar ao 6,6, tá bom? Na função média, gente, é bem mais fácil, bem mais simples trabalhar com isso, tá bom? Digamos, pessoal, que o aluno tivesse mais de 4 notas, né? Eu teria que ficar clicando em um por um para somar, colocando o sinal de mais, né? Digamos que eu fosse aplicar a função média em uma tabela de produtos, né?
eu tivesse lá 1.000 produtos e eu tivesse que fazer uma média de vendas de todos os produtos dentro daquele mês, eu teria que clicar em um por um, gente, isso seria muito cansativo, seria uma perca de tempo que vocês não têm noção, né? Então, para ser mais fácil da gente trabalhar com média, a gente utiliza a função igual média, coloca o nome aqui da função e abre o parênteses. Ó. Vocês veem que aqui embaixo já aparece até o nomezinho da função, tá? Nessa lista. Gente, é importante dizer que toda função no Excel, vocês precisam, tá? É obrigatório você colocar o nome exato da função. Se na função média tem acento, coloca o acento. Se você não colocar o acento, ele não vai identificar a função e vai dar erro, você não vai conseguir fazer a sua operação de calcular a média, ok? Abrir o parênteses e as etapas da função, gente, é bem simples. Eu posso calcular a média, tá bom? Tanto em intervalos, né, ou seja, em sequências de notas, certo? De valores sequenciais ou em valores alternados, tá? De que maneira? Eu vou dar um exemplo para vocês. No Excel, gente, nós temos dois sinais básicos, que é o dois pontos e o ponto e vírgula. Eu sempre costumo dizer, dois pontos é o até, ponto e vírgula é o i. Dois pontos, para pegar um intervalo. Por exemplo, E5 até F8, dois pontos. E5, dois pontos, F8. Se eu quero E5, A3 e B1, E5, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, B1, valores alternados, ok? Então vamos lá, gente, ó. Aqui eu vou clicar lá na média, na primeira, ponto e vírgula, segundo valor, ponto e vírgula, terceiro valor, ponto e vírgula, quarto valor. Fecho parênteses, teclo Enter, olha só, 6,6. Ah, Arthur, mas assim você fez igual a fórmula, né? Você foi clicando um por um, certo? O que eu posso fazer também, gente? Ó, eu posso aqui acessar novamente a minha função. E vocês lembram que eu disse que a gente tem o ponto e vírgula, que é o i para valor alternado, e tem dois pontos para valores em sequência, ou notas em sequência? Então aqui eu não preciso utilizar o ponto e vírgula. Eu posso simplesmente clicar na primeira nota, dois pontos, clicar na última nota, ele pega todo o intervalo para mim e eu teclo Enter. E ele vai me dar a minha média, ok? Ou se eu não quiser digitar, gente, de maneira mais fácil ainda, ó. Depois que eu inserir o nome da função igual média, abrir o parênteses, eu posso simplesmente selecionar. Clico no primeiro, seguro e arrasto até o último, ele já coloca os dois pontos para mim, fecho o meu parênteses, depois eu teclo Enter, ele já me dá a minha média, gente. Muito top isso. Ó, aqui, gente, ainda tem outro detalhe da função média, certo? A função média ela é diferente da fórmula. Vocês veem que aqui, ó, ele somou as 4, dividiu pelas 4 e me deu a média de 6,6, tá? Só que tem um detalhe, gente. Se eu vim aqui, ó, tá? Na primeira nota, eu apagar, ele vai aumentar. Aí vocês ficam se perguntando, Arthur, mas por que aumentou? A função média, gente, ela funciona diferente, tá? Ela funciona da seguinte forma. Ela vai somar, por exemplo, eu selecionei as 4 notas do aluno Marcos, certo? Somei as 4 notas. E aí ela vai somar as 4 e dividir pela quantidade de células preenchidas dentro do intervalo que eu selecionei, certo? Como assim, Arthur? Como é que é isso? Vamos lá. No intervalo que eu selecionei, gente, eu tenho 4 células, certo? Nessas 4 células, quantas estão preenchidas no momento? 3 células, essas 3. Então, ele vai somar o conteúdo de todo o intervalo e dividir pelo número de células preenchidas com algum valor, ou seja, 3 células. Por isso, a média do aluno Marcos aumentou e foi para 7,2. Se eu devolvo 5 aqui, gente, ó, a quantidade de células preenchidas sobe para 4. Então, ele vai dividir agora a soma de tudo por 4. E aí vai diminuir. Entendido? Pessoal, ó, função média, tá? Igual média, intervalo, ele vai calcular a média, certo? Bem simples, tá? Para facilitar o meu trabalho, gente, e eu não precisar fazer um por um, o que é que eu vou fazer aqui, certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Ficar até aqui de lado, tá? Para poder
está preenchendo o restante aqui das médias dos alunos, tá? Vocês vão perceber, gente, que a célula, quando selecionada, ela fica com um contorno. E no cantinho inferior direito, ela vai ficar com esse quadradinho. E quando eu aproximo o mouse, ó, ele fica nesse formato de um sinal de adição, sinal de mais, tá? Se eu clico aqui e arrasto para baixo, o que é que ele faz? Ele vai preencher com a média dessa aluna. Aí você se pergunta, Arthur, o que foi isso? É uma mágica aí que você fez? Não, gente. É simplesmente a alça de preenchimento, tá bom? A alça de preenchimento ela é utilizada para facilitar o nosso trabalho. O que é que ela faz? Quando eu clico aqui nessa célula que tem a fórmula, uso a alça para baixo, ele vai preencher automaticamente a célula de baixo com a mesma função que tem em cima. Só que ele vai o quê? Atualizar os endereços, certo? Vocês veem que aqui, ó, ele repetiu a função, a operação e atualizou os endereços. Como eu desci uma linha, da linha 5 para a linha 6, o que era linha 5 lá em cima se tornou linha 6. Ele atualizou o endereço também, tá certo? Quando eu teclo Enter, ó, vai me dar a média. Ah, Arthur, posso fazer no restante? Pode, sem problema algum. Você pode aqui, ó, tanto clicar 2 vezes que ele preenche, ó, tem todos aqui já, certo? Como também, gente, vocês podem, ó, aqui, ó, clica, segura e arrasta até onde você quiser, ok? E ele vai preencher da mesma maneira. E como vocês podem ver, gente, ó, mesma função, só atualizou os endereços, o intervalo, né? Ok? Bem, pessoal, ó, finalizada aqui a nossa planilha, certo? Terminamos por aqui esse conteúdo da função média. Espero, né, que vocês tenham aprendido, tenham tirado as suas dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algo que não entendeu, deixa aí o comentáriozinho pra gente. A gente faz até um novo vídeo ou responde a vocês também como tirar suas dúvidas, tá bom? Pessoal, obrigado aí por terem participado da nossa aula, tá? Tchau, tchau, até mais.